Bom dia, pessoal. Aqui são 7 da manhã em Angola, aproveitando aqui o tempo do deslocamento do trânsito, né, de casa para a embaixada. Como eu disse no primeiro vídeo, eu passo cerca de 2 horas e meia por dia em trânsito, de casa para o trabalho e do trabalho para casa aqui em Angola, onde eu estou servindo. E resolvi aproveitar esse tempo para conceder com muito prazer essa entrevista ao canal do Barão, da Pupila do Barão, e por essa razão eu precisei dividir em 4 partes, porque a entrevista ficaria muito longa, mas faço com grande prazer. E essa terceira parte agora eu vou tratar de alguns assuntos que eu considero talvez os mais importantes na preparação para o CACD e para qualquer outro concurso público. Talvez eu me repita um pouco em relação ao que eu já disse em vídeos anteriores, mas eu queria trazer para você e destrinchar um pouco melhor o que é o princípio da especificidade, que eu tomei de empréstimo do mundo dos esportes e resolvi aplicar na preparação para concursos públicos. Escrevi bastante sobre esse assunto já e recentemente andei tentando destrinchar um pouco mais e tentando encontrar aplicações mais práticas para esse princípio, para que ele deixe de ser só um norte nos estudos, mas que seja um instrumento prático de preparação, uma ferramenta pragmática e que nos permita enxergar como a gente pode usar esse princípio para o nosso proveito próprio. Eu escrevi um artigo sobre isso no site da Pretéria chamado Tic Tac, que foi dividido em 2 partes, porque ficou muito longo, e creio que na segunda parte eu falo um pouco do que eu vou falar aqui nesse vídeo, mas não tão detalhadamente. Tá? Então, resumindo e voltando ao princípio da especificidade, essa é uma noção que determina ou sugere que a gente se prepara da forma como a gente vai ser cobrado. Essa é uma afirmação bem curta, só que tem desdobramentos práticos muito fortes. Nós quase nunca paramos muito para pensar no valor das atividades de estudo que nós desenvolvemos. Esse princípio, ele ajuda justamente a enxergar quais são as atividades que são mais adequadas ao objetivo da preparação. Ou seja, se você vai ser avaliado pela capacidade de julgar como certo ou errado itens objetivos, né? Mas além disso, você vai ter que passar pelo crivo da banca, que vai analisar todos os textos que você escreve, ou seja, sua capacidade de absorção do conteúdo, mas não só isso, a forma como você reproduz aquilo, né? O seu texto é uma história que você está recontando para outra pessoa. Isso tem que ser feito de forma interessante, rica em conteúdo, né? Com uma boa argumentação, com uma boa estrutura, num português correto e também no inglês, né? Na prova de inglês. E, enfim, isso é o mais importante. Tá? Então, quando a gente tem um princípio que norteia o nosso objetivo, que nos faz enxergar o que é que a gente tem que fazer para se preparar da forma como a gente vai ser cobrado, tem muitas atividades de estudo e técnicas também que são deixadas de lado, ou pelo menos vão para um segundo plano, ou terceiro plano, ou quarto plano. Então, o primeiro corolário desse princípio da especificidade é o da perspectiva no tempo. Ou seja, se você é cobrado pelos textos que você escreve, faz muito mais sentido você dedicar o seu tempo a escrever textos num formato parecido àquele que é exigido pela banca, não necessariamente dentro daquela delimitação de espaço, porque esse não é o objetivo no momento em que você está se desenvolvendo sobre o assunto que você estudou. Isso passa a ser uma preocupação à medida que a prova se aproxima.
Então esse é o corolário da perspectiva temporal. Quanto mais próximo da prova, mais esse princípio fica forte, né? Ou menos sentido faz você incluir atividades que não são análogas à situação de prova. Deixa eu dar uns exemplos. A própria aula, né, assistir aula, ela é uma atividade que se dá numa linguagem diferente, inclusive. A prova você faz na linguagem escrita. Uma aula você interage ou assiste pela linguagem oral. A aula é dada na linguagem oral. Só isso já é um indicador de que esse tipo de atividade, por mais que seja útil dentro de alguns contextos, ela, às vésperas da prova, ela não é específica. O que é específico? A atividade mais específica que eu consigo imaginar é você criar apostilas temáticas, ou seja, sobre os assuntos do edital, tópicos do edital, ao longo de toda a sua preparação. Eu chamo de apostila pelo elemento do outro, né? Quando você escreve um caderno, você escreve só para você. O fato de considerar que aquilo vai ser lido por outra pessoa já introduz essa variável do receptor da mensagem e muda a forma como você vai escrever. Essa seria a atividade mais importante. Então, se eu estivesse começando a estudar hoje e abrisse o primeiro livro, vamos dizer que seja o História do Brasil do Boris Fausto, eu começaria a escrever sobre aquele primeiro capítulo, que é sobre período colonial, se não me engano. Então eu iria no meu caderno, na minha apostila, na minha página de internet, e escreveria um resumo daquilo que eu estudei. Claro que vai ser difícil você escrever um ensaio ou uma redação, algo mais analítico, porque você ainda não tem conhecimento suficiente para fazer isso. É possível que sua primeira versão da apostila seja muito parecida com um resumo do texto. Não tem problema, isso é natural e é bom. O resumo é uma ótima técnica de estudo, contanto que você não o faça usando só a linguagem do autor. É melhor que você tente aplicar treinar sua própria expressividade. Então eu faria isso. E cada assunto que eu escrevesse, que eu fosse estudando no começo da preparação, eu iria preparando um pequeno resumo, um pequeno texto que me orientasse naquilo ali, que me ajudasse a recontar aquela história no futuro, se fosse necessário, né? Ou quando for necessário, que é o momento da prova. E a cada nova leitura que eu fizesse sobre aquele tema, eu voltaria naquele mesmo documento de texto, né? De preferência no computador, por enquanto, e acrescentaria aquelas novas informações e, de certa forma, revisaria o texto, tanto para melhorar a linguagem, a qualidade da linguagem, quanto o próprio conteúdo. Esse exercício serve como revisão do assunto. Então, se você trabalha dessa forma, cada vez menos você vai sentir necessidade de fazer revisões naqueles moldes tradicionais, né? De usar a curva do esquecimento e ter um calendário para revisão e tal. Eu acredito em revisões e acho que elas têm um contexto em que elas são mais eficientes. O ato de você revisitar constantemente ou periodicamente os textos que você escreve minimiza muito a necessidade de revisões. Eu gostava, já que eu toquei no assunto de revisões, eu gostava muito, quando estudava, de fazer períodos de revisão. Então, a cada mês e meio ou 2, eu parava tudo e tentava revisar aquilo que eu tinha estudado, todo o material de estudo que eu tinha produzido. E acho que foi bastante útil, e eu continuo recomendando isso para quem se preocupa muito com revisão. E tem que ser uma preocupação, de fato. Só que ela é minimizada quando você adquire esse hábito de sempre estar escrevendo sobre o que você estuda. Então, essa apostila ela vai se construindo com o tempo. Então imagina, depois de 2 ou 3 anos de preparação,
quanto conteúdo você não já vai ter escrito, né? A quantidade de texto que você vai ter produzido. E aquilo ali, cada vez mais, tem que se parecer com a versão que você quer apresentar à banca na hora da prova. Você tem que ter um esmero, uma preocupação em deixar esse material tão perfeito, tão bem escrito, que você gostaria que aquilo fosse a sua tese de aprovação no CACD. Tá bem? Se você consegue isso, consegue produzir de fato apostilas sobre praticamente todos os assuntos do edital, você tem um produto concreto dos seus estudos, um artefato, você tem algo ali, é concreto, você pode imprimir, você pode vender, enfim, aquilo foi você que produziu, e muito provavelmente a gente consegue lembrar melhor daquilo que a gente escreve do que aquilo que a gente lê. E aí você tem ferramentas adicionais para ajudar também a relembrar, a resgatar esse conteúdo do texto que você escreveu na hora da prova. E acho que a principal delas é o mapa mental. E a gente vai falar disso mais na frente. Então, sobre o corolário do tempo, você tem que aplicar essa lógica do princípio da seguinte forma: tudo que faz sentido hoje, em termos de especificidade, tem que fazer mais sentido às vésperas da prova. Vou dar um exemplo: simulado, por exemplo. Quem tem o hábito de fazer muita questão, tem que se perguntar se isso é específico. A gente vai responder que sim, porque você vai fazer questões objetivas durante a prova. Mas a questão é: será que vale a pena você fazer isso há um ano da prova, enquanto você ainda não dominou os assuntos, ainda não escreveu sobre eles? Eu acho que não. O simulado, ele tem um valor e ele cumpre alguns objetivos, né? Um deles é saber, é de diagnóstico, é saber o que é que você sabe e o que é que você não sabe, né? Então seria bom, talvez no recomeço de um ciclo de estudos, você fazer um simulado para saber quais são os pontos em que você precisa focar mais. Eu não teria o hábito de fazer simulados sempre, desde o começo da preparação. Eu só faria simulados depois que eu tivesse visto todo o assunto do concurso. Até porque você precisa de tempo para se preparar. E aí você não sai também queimando as questões que você tem, que há no banco de dados dos concursos anteriores, né? Você guarda essas questões para quando você quiser de fato fazer o melhor uso delas, que é nos momentos que antecedem a prova. Porque você tem hoje, acho que desde 2003, são quantos concursos aí? 18? 17 ou 18 provas disponíveis que você encontra para baixar na internet. E tem um formato parecido, né, em termos de conteúdo também. Eu guardaria essas provas para as vésperas do concurso, porque o trabalho de fazer questões, ele produz um efeito melhor quando feito em maratona. Sabe? Faz sentido. Você faz uma questão, depois estuda porque errou, já faz outra, depois outra, depois outra. Porque você entra nessa pegada de prova, até de testar o tempo que você precisa para preencher a própria folha de respostas, né? O ato de fazer uma prova vai muito além de responder o conteúdo, de dominar o conteúdo, né? Tem a ver com habilidades mecânicas até, de você ter a resistência de punho, de escrever ali por muitas horas e tudo isso. Então, eu deixaria simulado para talvez 2 meses antes da prova, e mesmo assim, se eu já tivesse visto todo o conteúdo. O que acontece muito é que tem muitos candidatos acham que 1 ano de estudo vai ser suficiente. Quase nunca é, né? A média de aprovação é 4 anos e meio. Isso tem que estar muito... tem que estar sempre presente sabe, em sua perspectiva.
Então não adianta se enganar, tentar usar métodos de estudo que tem valor, mas você tenta usar antes da hora em que ele deve ser usado para produzir melhor efeito. Então isso tem a ver com o corolário do tempo. Eu desenvolvo melhor essa ideia em um texto que vai ser publicado agora recentemente. Eu acho que a esse momento já deve ter sido publicado. Mas também não quero me alongar muito nesse assunto, né? Tem outro corolário ao princípio da especificidade, é o dos avanços constantes. Ou seja, você tem que tentar ser sempre melhor do que ontem. Não importa você tentar só bater metas. Vou ler esse livro. Isso não é uma meta em si, sabe? Eu acho que a qualidade do conteúdo, da absorção do conteúdo, ela é mais importante do que simplesmente você riscar um X em uma lista de tarefas a fazer, tarefas pendentes. Preocupe-se, sobretudo, em internalizar o assunto, em se apropriar daquilo. E mais importante do que isso, em recontar aquela história, em ressignificar aquilo que você estuda. Esse é um ponto principal. Então, essa noção tem a ver também com os melhoramentos constantes e frequentes que você faz às apostilas de estudo que você vai querer criar. Aos mapas mentais, eu gostava muito de usar mapas mentais temáticos. Então eu tinha um mapa sobre direitos humanos, e tudo que eu lia sobre direitos humanos, eu, além de completar na minha apostila, eu voltava a esses mapas mentais e acrescentava aqueles fragmentos de informação que eu queria guardar. Então esse mapa foi construído ao longo de um ano, talvez, o meu mapa de direitos humanos. Quando caiu na prova, eu simplesmente baixei da nuvem, né? Lembrei do mapa, do que tinha lá no mapa, selecionei as partes que eu precisava incluir na resposta das questões e escrevi meu texto. Isso tem um valor imenso, porque no momento da prova, nem sempre você tem tempo para fazer rascunho das questões. Então, eu recomendo que se aprenda a escrever sem rascunho, tá? E o fato de você já ter a memória viva daquele conteúdo já facilita muito na hora de escrever o texto. E esse é um outro ponto também, voltando à questão do tempo. Quanto mais você se aproxima da prova também, mais faz sentido você tentar levar seu texto a ser escrito à mão, justamente para você se adaptar a essa habilidade de escrever o próprio punho, tá? Isso faz sentido não quando você está há 2 anos da prova, mas faz todo sentido quando você está há 2 meses, 1 mês de fazer a etapa discursiva do concurso. Isso tem a ver agora com outro corolário que talvez seja o meu preferido, que é o das microcompetências. Se você analisa todas as atividades de estudo que você faz e as habilidades que são necessárias para você desempenhar essas tarefas, e se você analisa tudo isso à luz do princípio da especificidade, você consegue enxergar tudo que é necessário demonstrar na hora da prova. E aí você tenta enxergar se as atividades que você desempenha durante os estudos ajudam de fato a desenvolver essas microcompetências. Então a relação de microcompetências é imensa, mas eu vou citar algumas para ver se faz sentido. Você é avaliado pela capacidade de fazer um resumo, escrever um texto, dominar as estruturas de ênfase da linguagem, as estruturas sintáticas. Você é avaliado pela capacidade de traduzir um texto de inglês para o português e de português para o inglês. Coisas menores também, até o preenchimento da folha de respostas
da prova objetiva. Até isso é uma microhabilidade que pode ser treinada em uma situação bem específica e simulada. E eu consigo pensar sei lá, em 50 pelo menos. E você também, se você parar para pensar na prova, você vai chegar a essas conclusões. Ler um texto complexo em pouco tempo e responder questões de interpretação. Esse também é uma habilidade que é testada na prova. Jogo dos 7 erros. A prova é quase que um jogo dos 7 erros, né? Tem questões que você consegue responder sem nem ter noção do assunto, só pelo exercício de lógica, o treino de lógica. Enfim, então essas microcompetências são extremamente importantes para você desenvolver. E se você sai fazendo atividades que não tocam essas microcompetências, você está, de certa forma, jogando o tempo fora, né? Vou dar um exemplo. Tem gente que assiste Netflix ou filme para estudar inglês. Eu acho uma perda de tempo. Por mais que você esteja se enganando, achando que é uma atividade interessante, você está se distraindo e tal, mas aquela não é nem de longe a melhor forma de você aprender inglês. Aulas em inglês também, aulas que são dadas em inglês, elas causam uma distração que não é pertinente ao objetivo da preparação para o concurso, porque você não é avaliado na hora da prova pela sua capacidade de entender o que outra pessoa está falando em inglês. Então, se a comunicação não é 100% clara com o seu professor, você cria distrações que vão, claro, prejudicar o foco. Então, o ideal é que o professor se comunique em português para ter certeza que você está entendendo tudo. E mesma coisa o Netflix. Você assistir um filme para talvez pegar uma ou outra palavra nova que você não conhecia, não faz tanto sentido quanto ler um texto específico sobre o conteúdo que cai inclusive em outras matérias, né? E a partir daí aprender vocabulário que de fato vai poder ser aplicado na prova. Mas a gente gosta muito de se enganar, né? A gente acha que só assistir aula ou só assistir Netflix e coisas assim a gente está aprendendo, até tá, mas não é o melhor uso do tempo. Essa seleção de atividades que você faz ao longo do dia para se preparar para o concurso, ela tem que ser filtrada à luz desse princípio da especificidade. E até a forma como elas se organizam durante o dia, ou num dia típico de estudos, tem que obedecer a isso. É um desenvolvimento natural desse conceito. Então, se você começa o dia normalmente, e esse é um outro corolário, você começa o dia normalmente com a atividade mais parecida com aquela microcompetência mais importante avaliada no concurso, que é a habilidade de se expressar sobre o assunto estudado. Então, sua primeira atividade do dia, normalmente, tem que ser cedo, tem que ser de manhã, porque é de manhã que você vai escrever no dia da prova. Então, você tem que aprender a escrever de manhã. Isso é importante. Claro, quanto mais perto da prova, mais importante isso fica. Isso tem que ser. Então, você começa escrevendo sobre um assunto que você estudou na véspera, certo? Essa é a atividade mais específica. Depois, o que é que você pode fazer? Revisar textos que você já tinha escrito, porque também é uma habilidade de escrita que você vai aplicar na reconstrução dos seus textos, né? O que é que você faz depois? Vai estudar um assunto novo, e aí você tem 1000 formas de fazer isso. Você pode fazer leituras, você pode fazer aulas, você pode ler resumos que você já tinha feito, pode interagir com mapas mentais que você também já tinha criado. São atividades um pouco menos específicas do que a atividade principal de escrever. E assim por diante. E você vai deixando as atividades que são menos parecidas com a prova para o fim do dia. Claro,
Às vésperas da prova objetiva, você vai incluir no começo do dia, obviamente, resolução de questões e simulados. Isso tem a ver sempre com o princípio, com o corolário do tempo. Então são noções que interagem para construir o melhor projeto de aprovação possível. Tudo isso para mim faz muito sentido. Eu já vi a aplicação desse princípio em outras áreas do desempenho humano, tanto nos esportes quanto na arte também, e apliquei nos estudos e tentei reproduzir para outras pessoas. É uma noção muito valiosa, inclusive. Ela quebra paradigmas só que para mim nada faz tanto sentido na preparação dos estudos quanto esse princípio, e essa é, de certa forma, a mensagem mais importante que eu gosto de deixar para as pessoas que eu ajudo a se preparar para esse concurso.